Amém, gente? Graça e paz, Deus abençoe. Paz do nosso Senhor Jesus. Como o Vanderlei disse aqui, hoje a gente conversava um pouco pela manhã e assim como Deus já tem falado no meu coração, eu peço também para que Deus me ajude a transmitir aquilo que tem estado aqui gravado aqui dentro de mim para a vida de vocês, para as nossas vidas, e que seja um divisor de água nas nossas vidas, amém? Pois eu creio que quando o Senhor ele fala conosco, não é simplesmente para nós, mas é algo que tem que fluir através de nossas vidas. Isso não serve só para quem está aqui ministrando, mas serve também para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao seu lado, para aquilo que o Senhor falar ao seu coração, que Deus os capacite e os dê total condições de também transmitir aquilo que o Senhor tem falado aos seus corações para aqueles que estão próximos de vocês. Amém, gente? Porque assim nós vamos, cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Quer falar do seu amor, falar da sua palavra, falar daquilo que Ele toca no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem comigo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5. Versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo de número 5, versículos de 1 a 11. Amém, gente? Assim vai dizendo a palavra do Senhor. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e em pouco tempo, 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Então Simão Pedro percebeu o que havia acontecido. Caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seu sócio, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Outro texto para a gente poder estar fazendo aqui uma breve introdução, 1 Reis capítulo 19, versículos de 19 a 21. 1 Reis capítulo 19, versículos de 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Sefate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de bois. Elias o alcançou e atirou sua roupa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: primeiro me deixe beijar o meu pai e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: vá e depois volte, mas lembre-se do que fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores, ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Agradecer a Ele por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas.
Sabemos que não somos merecedores de nada, Deus. Mas o Senhor, Pai, com a Tua infinita bondade, derrama sobre nós, Pai querido, aquilo que só o Senhor pode nos oferecer, que é a Tua graça, que é o Teu amor, que é tudo aquilo, Pai querido, que nós necessitamos, Senhor meu Deus, para os nossos dias. E nós te agradecemos, Senhor meu Deus, com o coração aberto diante do Senhor, diante do Teu altar, dizendo, Pai querido, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém já viveu uma situação que chegou num determinado momento e pensou assim: o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu fui me meter? Né? Às vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós acumulamos decepções, nós acumulamos tristezas, a gente acumula desgaste físico, desgaste emocional, né? E a gente acredita que, por vários motivos que estão acontecendo na nossa vida, ou que já aconteceram, que o lugar onde nós estamos, o momento em que nós estamos, é algo que não deveria estar acontecendo. A gente pensa assim: poxa, vou abandonar tudo isso, vou deixar tudo isso para trás, vou voltar e vou ver o que vai acontecer. Alguém aqui já teve esse pensamento? De querer abandonar tudo e deixar as coisas para trás? Ou então chegar e falar assim: poxa, eu quero sumir, não quero ficar perto de ninguém, não quero nada, quero sumir. Às vezes a gente está num desgaste tão grande, principalmente emocional, que eu acho que é algo que ultimamente tem pesado mais nas nossas vidas do que o próprio desgaste físico. Porque o desgaste físico vai atrapalhando o nosso emocional de uma maneira muito grande. E o que a gente quer fazer é ficar sozinho, ficar longe de todo mundo, abandonar tudo, largar tudo e talvez começar do zero de uma maneira diferente. Ou de uma maneira que a gente jamais imaginou que fizesse. Estou falando alguma mentira? Não, né? Antigamente, muito antigamente, eu fui dar uma lida em algumas situações. E eu, lendo, buscando, pesquisando, eu descobri que quando os povos iam invadir determinados locais, eles iam enfrentar algumas guerras, principalmente quando eles chegavam de navio, chegavam ali com as suas esquadras, algo de interessante acontecia. Quando o povo que chegava, o seu comandante observava que os seus comandados estavam com medo. Para que eles não voltassem para trás, para que eles não se arrependessem de estar ali, o que ele fazia? Ateava fogo nas embarcações em que eles estavam. Para que as pessoas não tivessem a oportunidade de quê? Entrar nas embarcações e voltarem para onde vieram. Então eles só tinham uma escolha: avançar e buscar a vitória. E lendo sobre isso aí foi uma tática usada pelos vikings, essa aí foi uma tática usada pelos espanhóis em suas grandes conquistas, em suas grandes buscas por territórios. E na nossa vida como cristãos, se nós pararmos um pouco para analisar, nós temos que buscar ser um pouco assim também. Quantas e quantas vezes nós procuramos e nos encontramos em determinadas situações, em que se nós tivéssemos a oportunidade de olhar para trás e voltar lá no início, a gente abandona tudo o que está acontecendo, volta e vida que segue. Quando seguimos a orientação do Senhor, quando seguimos a orientação do Espírito Santo, amém. Mas eu garanto que muitas das vezes nós tomamos certas decisões impulsionadas por nós mesmos, sem a orientação de Deus, sem buscar respostas do Senhor, apenas procurando fugir muitas das vezes daquilo que Deus ele propôs para as nossas vidas. E sem perceber, nós tomamos os nossos barcos novamente e remamos para trás e deixamos de prosseguir para aquilo que Deus ele tem para nós. E abandonamos o nosso destino no meio do caminho. Quantos já iniciaram uma caminhada e abandonaram aquilo que Deus tinha em suas vidas no meio do caminho por conta de alguma dificuldade que encontrou? E é essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos na noite de hoje. Com isso, a palavra de hoje é: queime os seus barcos. Amém?
E o que eu quero dizer com queime os seus barcos? A gente precisa entender e aprender que muitas das vezes a melhor coisa que tem na nossa vida não é desistir daquilo que nós estamos fazendo, mas é prosseguir. Às vezes falta tão pouco para que nós alcancemos os objetivos que Deus ele propôs no nosso coração, mas quando a dificuldade está tão grande, a gente pensa em desistir, a gente pensa em voltar para trás, e acabamos o quê? Retardando aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, ou até mesmo perdendo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E um alerta que eu quero trazer hoje para vocês, um alerta que o Senhor tem colocado no meu coração, nos dias de hoje, é exatamente isso. O que acontece e como nós fazemos e o que nós fazemos quando nós não ateamos fogo no nosso barco. Quando a gente deixa ali um plano B pronto para caso isso não der certo, a gente pegar e sair pela tangente. E o primeiro ponto que acontece nas nossas vidas, quando nós deixamos esses barcos, essas situações em aberto nas nossas vidas, nós deixamos portas abertas que deveriam estar fechadas. Nós, como cristãos, não temos o retroceder como parte do nosso vocabulário. Existe até uma canção que diz assim: com Cristo é vencer ou vencer. Se nós estamos com Jesus e Ele está conosco, pode ter certeza, pode vir a situação que vier, pode vir a tribulação que vier, pode vir o vento que vier, mas se nós estamos com o Senhor e Ele está conosco, nada vai poder nos deter, porque o Senhor ele tem algo preparado para as nossas vidas. A palavra de Deus vai falar que muitas podem ser as aflições do justo, daqueles que temem, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor está preparado para que em todos os momentos nós tenhamos um escape. Mas quando nós deixamos portas abertas que deveriam estar fechadas, a nossa cabeça ela começa a trabalhar de uma maneira contrária até mesmo à nossa vontade. Nós queremos ir, nós queremos prosseguir, nós queremos avançar, mas daí a gente começa assim: poxa, mas e se eu começar de novo? E se eu voltar lá atrás? E se eu simplesmente tentar fazer uma coisa diferente? Será que o que está acontecendo hoje comigo vai deixar de acontecer? Será que as coisas vão ser diferentes? Será que tudo vai ser novo? Nós temos que aprender que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que confiar 100% nele. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 18, vai dizendo assim: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E essas portas que nós deixamos abertas, que eram para estar fechadas, ela acaba sendo algo tão palpável na nossa vida, que nós esquecemos daquilo que Deus ele tem planejado para a nossa vida. Nós esquecemos da promessa de Deus nas nossas vidas. Nós esquecemos daquilo que Ele um dia nos prometeu, daquilo que Ele um dia nos falou, daquilo que um dia nos entregou, para poder voltarmos para trás e voltarmos a estar perdidos novamente. Mas quando nós, como Paulo disse aqui no capítulo 4, não damos atenção às coisas que nós vimos, que estão à nossa frente, mas sim às coisas que não se veem, porque nós esperamos por isso, porque confiamos em Jesus, porque cremos em Jesus, porque sabemos que Ele pode fazer, nós alcançamos a graça do Senhor nas nossas vidas. E é algo fundamental para que nós comecemos ao quê? A entender a necessidade de que certas situações têm que estar fechadas nas nossas vidas. Vocês já ouviram falar sobre gatilho? Quem já ouviu falar sobre gatilho? Né? Talvez é algo que nos remete a alguma coisa, um pequeno gatilho. Né? Às vezes algo que nós ouvimos, às vezes algo que nós vemos. E se nós deixamos essas portas abertas, qualquer situação que nos remete a essa lembrança traz uma confusão para o nosso coração.
E quando nós estamos com essa dificuldade, quando nós estamos com essa dúvida guardada no nosso coração, o inimigo ele aproveita disso para quê? Para cada vez mais lançar dúvidas, para cada vez mais lançar setas, para cada vez mais lançar desafios, dizendo que nós não vamos conseguir. Mas o Senhor Jesus garantiu que estaria conosco. Deus ele falou que Ele faz novas todas as coisas. E quando nós resolvemos nos entregar ao Senhor e fechar as portas para todo tipo de situação contrária do que aquilo que Deus ele já planejou para as nossas vidas, e Ele tem nos mostrado, Ele tem nos conduzido, coisas novas acontecerão para que tudo vá bem nas nossas vidas. E isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento, para que a gente comece a o quê? A entender que não tem mais volta. A nossa vida com Jesus, ela não tem mais volta, não tem como nós experimentarmos da água que o Senhor ele nos dá e simplesmente virar as costas para isso. Mas a nossa carne, a nossa natureza busca isso cada vez mais. E por isso nós temos que o quê? Fortalecer o nosso espírito. Buscarmos estar mais próximos do Senhor. Buscarmos entender mais da palavra do Senhor. Buscarmos discernir as coisas que vêm de Deus. Para que o nosso espírito seja cada vez mais fortalecido, cada vez mais fortificado, e que a gente venha entender os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando nós deixamos de colocar, de queimar os nossos barcos, outra coisa que nós deixamos de fazer é que nós não entregamos o melhor para Deus. Nós não nos entregamos por inteiro ao Senhor. Nós não nos dedicamos 100% ao Senhor. Porque nós acabamos confiando no quê? Nas nossas próprias forças. Nós entendemos o quê? Poxa, eu estou aqui, eu estou tentando, eu estou buscando, eu estou prosseguindo, mas se não der certo eu tenho por onde sair. Então, não vou me dedicar tanto, não vou gastar tanta energia nisso, porque eu posso precisar para poder sair de uma certa situação que não tem me agradado. Em Atos, nós vemos uma história muito interessante relacionada a isso. Atos capítulo de número 4. Versículos de 32 a 35. Vai dizendo assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Continuando no capítulo 5, nos versos seguintes, vai dizendo assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Creio que essa é uma história muito conhecida. E o que eu quis trazer isso para a gente poder entender? Quando nós não entregamos o melhor, o nosso melhor para o Senhor, não entregamos tudo ao Senhor, nós nos doamos não por inteiro, mas por parte. E isso eu não digo simplesmente financeiramente, mas eu digo com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa maneira de agir. Eles ali no início ali da igreja, eles viviam em comunidade. E o que eles tinham em comum? Não, nós queremos o quê? Levar aquilo que Cristo nos deixou, levar da sua palavra para que mais pessoas conheçam, e para isso nós vamos viver juntos em comunidade. Tudo aquilo que eu tenho será nosso, tudo aquilo que você tem será nosso. Então ninguém era dono de nada, como nós lemos ali no capítulo 4. Falavam que tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Mas esse casal que também estava ali em comunidade, aí digo eu, os seus pensamentos talvez fossem da seguinte maneira: poxa, vamos fazer o seguinte, a gente vai estar aqui com esse pessoal, mas
Vamos fazer um pezinho de meia aqui? Não vamos entrar de corpo e alma, não. Não vamos mergulhar de cabeça, não. Vamos primeiro colocar um pé, depois a gente coloca outro. Vamos dar a entender que nós estamos com eles, mas verdadeiramente a gente está, se alguma coisa der errado, a gente vai embora. E isso é algo tão comum que nós fazemos muitas vezes sem perceber. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, ou então entre amigos, entre irmãos, e às vezes a gente não se doa de verdade, em amor a quem está ao nosso lado. As pessoas precisando de um ouvido, às vezes nós doamos meio ouvido, antes da pessoa terminar a gente já está falando do nosso problema. Às vezes antes da pessoa comentar a gente já está falando da vida de outro. E muitas das vezes a gente vai deixando para trás o quê? A nossa entrega em amor ao próximo. Uma vez eu já disse aqui que o que nós temos de mais valioso que nós podemos doar para alguém é o nosso tempo. Porque isso é algo que nós não conseguimos recuperar. E quando nós entregamos o nosso melhor para o Senhor, nós entregamos o nosso melhor também, que é o quê? É o nosso tempo, que é algo que não vai voltar atrás. Inteiramente ao Senhor, como? Por amor àqueles que estão ao nosso lado. Para vivermos unidos com aqueles que estão ao nosso lado. E muitas das vezes nós não entregamos o nosso melhor com medo daquilo que está acontecendo, para que a gente possa o quê? Ter a oportunidade de, como se fosse assim, acumular energia. Não vou entregar tudo aqui, porque se eu me desgastar muito, eu não vou ter como sair. Então, vamos aos poucos, ao pouquinho, tal, e quando não der mais, eu pego e vou embora. E isso é muito comum. Em Lucas, no capítulo 9, versículos de 57 a 59, nós lemos a seguinte história. Quando iam passando, alguém disse a Jesus: eu o seguirei sempre onde quer que for. Mas Jesus respondeu: eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, os pássaros têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, aqui na terra. A outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Muitas das vezes eu li essa passagem e ficava assim: poxa vida, por que Jesus não deixou o rapaz ir lá sepultar o pai dele? Né? Depois de determinado tempo eu fui estudar, fui procurar saber. Gente, o pai do rapaz ele não estava morto. Não sei se alguém sabia disso. Quem aqui, como eu, um dia achava que o pai do rapaz estava morto aqui nessa passagem aqui? Mas o pai dele não estava morto. Tanto é que se ele tivesse morto, ele estaria velando o pai dele, não estaria lá onde Jesus estava. O primeiro ponto. O segundo ponto, que quando ele fala disso, ele fala o quê? Espera que o meu pai morra, para quê? Para que eu pegue a minha herança e tenha como que me virar, caso alguma coisa dê errado. Então espero cuidar do meu pai, quando ele morrer, quando acontecer alguma coisa, quando eu estiver pronto, aí sim eu pego e vou seguir o Senhor. Tanto é que Jesus fala: não, deixem com que os mortos cuidem dos mortos. Jesus ele fala: não, o seu melhor é agora, eu estou te chamando agora. E Jesus ele fala para nós: ele está nos chamando agora. Ele quer a nossa vida agora. E quando nós não colocamos e queimamos o nosso barco, nós não entregamos esse melhor, esse agora, a nossa vida ao Senhor. Nós deixamos isso mais para frente. Não, depois eu faço, mais para frente eu faço, mais para frente eu dou o meu melhor, mais para frente eu começo a fazer a vontade de Deus. Eu me lembro de uma história que até comentei com o Wanderlei na semana passada, que ele deu o exemplo aqui do avião. Eu me lembrei de uma irmã e comentava com ele. Se eu não me engano, já falei aqui. Essa irmã ela tinha um chamado missionário. Eu e a Val, nós conhecemos ela em Manaus. E ela era missionária no Peru, se eu não me engano.
Só que antes disso, o Senhor já havia chamado ela para aquilo que Ele tinha para a vida dela. Mas ela sempre arrumava uma desculpa para não entregar o seu melhor. Eu quero ter filhos, o Senhor concedeu que ela tivesse filhos. Quero ver meus filhos crescer, o Senhor concedeu com que ela visse os filhos dela crescer. E o Senhor chamando. Olha, eu estou te chamando para o campo missionário. E ela falava, Senhor, mas eu preciso me aposentar. E o Senhor concedeu com que ela se aposentasse no trabalho dela. E o Senhor chamando ela falava, Senhor, mas eu quero ver os meus netos. E um belo dia ela saindo de Brasília para ir para Boa Vista. E para quem não sabe, não existe voo direto de Brasília para Boa Vista, existe com escala para Manaus. Ela saindo de Boa Vista, de Brasília, quando chegando próximo de Manaus, antes dela embarcar no voo, ela teve overbook, ou seja, venderam a passagem dela. A companhia vendeu a mais passagem e ela ficou sem local para poder pegar o voo. E ela precisava pegar esse voo. Daí o pessoal da companhia falou para ela assim, olha, a gente tem uma vaga na cabine do piloto. Se você quiser e não tiver nenhum problema, você pode ir. Deve ser uma beleza. Quem aqui tem vontade de viajar na cabine do piloto? Se vocês soubessem o que acontece, vocês nunca iam querer fazer isso. Então ela foi na cabine. Quando eles estavam próximos de Manaus, ela ouviu o piloto conversando com a zona de aproximação ali, com os controladores, e os controladores falaram assim para o piloto, olha, desvie o seu curso para o aeroporto alternativo, porque Manaus está com o tempo fechado, não tem condições de vocês pousarem. E o local alternativo era Belém, que é ali próximo. E o piloto desviou a rota para Belém. Quando estava chegando em Belém, um pouco antes de chegar em Belém, a zona de controle virou para o piloto e falou assim, pode voltar para Manaus, porque o tempo abriu, vai poder pousar. E ele começa a voltar. No que ele volta, fecha o tempo em Manaus novamente. E ele não tinha como pousar. E fecha o tempo em Belém também, ele não tinha como pousar. E o combustível que tinha na aeronave parece que dava para pouco mais de 30 minutos, porque ele já havia feito as alternativas, o máximo ali que ele podia fazer. Ela vê nessa situação, o piloto conversando com o copiloto, viu o desespero, perguntou o que era, o piloto virou para ela e falou assim, a senhora acredita em Deus? Ela falou, acredito. Então comece a orar, porque se a gente chegar em Manaus, o tempo não abrir, a gente vai ter que tentar pousar do jeito que der, porque a gente não tem combustível para ir para outro lugar. E ali ela entendeu que Deus estava falando com ela. Ela entendeu o seguinte, ou vai, ou vai. Agora, para onde você vai, eu sei que decide. Gente, diz que quando ela falou com o Senhor, ela falou assim, Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Foi coisa de instantes lá, abriu o tempo em Manaus, pousaram de boa, depois foi para Boa Vista, ou seja, hoje ela é missionária do Senhor. Mas tudo isso porque ela não entregou o seu melhor para o Senhor no momento em que Deus pediu. Então toma cuidado, que Deus pode pedir de uma maneira diferente para você. Quem sabe, né? Às vezes é melhor nós entregarmos totalmente a nossa vida para Deus do que esperar Deus falar assim, vem logo para cá que o negócio está feio. Por isso é importante nós entregarmos o melhor para o nosso Senhor. Entregarmos enquanto nós podemos entregar. Procurá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus e entregamos o nosso melhor, nós estamos dando passos fortes e largos para aquilo que Deus ele tem nas nossas vidas venha a acontecer. Em nós e através de nós. Amém? E com isso, nós acabamos criando rotas de fuga e voltamos para onde nós começamos. Quando nós não queimamos os nossos barcos, quando nós deixamos essas portas abertas, quando nós não nos entregamos por inteiro e não entregamos o melhor para o Senhor, nós criamos rotas de fuga e voltamos para onde começamos. Vocês lembram do primeiro texto que nós lemos?
lá de João, da pesca milagrosa, não é? Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, mas Pedro tinha o peso no seu coração de que ele havia o quê? Negado a Cristo. E vocês lembram que quando aconteceu aqui aquele milagre, eles ficaram tão eufóricos com aquilo que Deus ele tinha feito, que eles abandonaram o milagre lá na praia, deixaram os peixes e seguiram a Jesus, não é verdade? Às vezes nós, no entusiasmo, Senhor, tantas maravilhas que o Senhor está vendo, eu quero mais, eu quero é mais, eu quero é Deus, e eu vou seguindo, vou andando, caminhando com Jesus. Mas acontecem tropeços, acontecem desafios. E se nós não queimarmos os nossos barcos, nós criamos rotas de fuga para fugir daquilo que Deus ele tem para nós. No livro de João, capítulo 21, versos 2 e 3, nós vemos Pedro criando essa rota de fuga para ele. Não só para ele, mas para todos aqueles que estavam junto dele. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Gente, que barco era esse? Será que eles estavam andando na praia, acharam um barco? Não, vamos entrar nesse barco aqui, vamos embora. Será que era comum pegar algo que não lhes pertencia? Por que será que Pedro guardou ali, vamos dizer assim, nas minhas palavras, Pedro guardou o barco dele. Viveu com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, durante 3 anos e meio praticamente, viu coisas que nós nem pensamos um dia poder viver com Deus, eles viveram. Mas ele fez o quê? Por conta daquilo que ele encontrou no meio do caminho, das suas dificuldades, dos seus erros, das suas falhas. Ele achou um gatilho ali. Provavelmente ele viu o barco, pensou, a minha vida era aquilo. E é para lá que eu vou voltar. Então ele resolve ir ao barco. E isso é uma coisa muito importante que nós temos que entender. As nossas decisões, elas não afetam única e exclusivamente a nossa vida. Mas afeta também a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque você pode não saber, mas para muitas pessoas você é referência de Deus em suas vidas. E acredite nisso, você é referência de Deus na vida de alguém que está próximo de você. Então, se uma pessoa vê que você abriu mão daquilo que Deus ele te deu, aquilo que Deus ele te confiou, para voltar a ser o que você era, você está influenciando vidas também, agindo da mesma maneira, assim como foi Pedro. Por isso é importante que nós possamos queimar os nossos barcos, que a gente chegue numa determinada situação, a gente olhe para trás e fala, não tem como voltar, eu tenho que seguir, ou eu vou vencer, porque Cristo ele está comigo. Em todo momento Jesus ele está conosco, e com Ele nós vamos vencer em nome de Jesus. E não há outra opção para quem já entregou a sua vida para o Senhor. Beleza. A gente falou aí o que pode acontecer aí se nós não queimarmos, os nossos barcos. Mas como a gente pode fazer com que os nossos barcos sejam queimados então? Eu pergunto para vocês. Obedecendo e estabelecendo compromisso com o Senhor. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículos de 1 a 6, Moisés ele fala com o povo sobre algo muito importante, para que eles entendam verdadeiramente o que eles deveriam fazer, a obediência que eles deveriam ter com o Senhor. E ele vai falando assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês,
O Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, e vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Obediência àquilo que Deus colocou em nossas vidas. Nós não temos nada a perder quando nós somos obedientes à voz do Senhor. Nós não temos nada a perder quando nós escutamos e seguimos a voz daquele que nos criou. Quando nós servimos de todo o nosso coração ao nosso Deus. Quando nós abrimos a nossa boca em louvor e adoração a Ele, porque Ele é digno, nós não temos o que perder quando nós fazemos tudo isso. Mas e se comprometer? E se comprometer? Tem uma história que eu gosto muito. Quem gosta aqui de comer ovos com bacon? Gostoso, né? Muito bom. E vocês sabem, eu já falei isso aqui também, eu acho. Já falei. Vocês sabem a diferença da galinha e do porco no processo de ovos com bacon? Existe uma diferença. A galinha se envolve no processo e o porco se compromete com o processo. Por que a galinha se envolve? Porque a galinha grita, bota o ovo, mas ela está lá toda bela e formosa. E o porco? Perdeu a vida, né? Ele se doou para que aquilo acontecesse. E nós sabemos que quando nós perdemos a vida, na verdade nós estamos ganhando uma vida. Quando nós perdemos a nossa vida relacionada às coisas do Senhor, entregando a nossa vida para o Senhor, na verdade nós estamos ganhando o quê? A nossa vida eterna. Quando nós nos comprometemos, quando nós nos doamos, quando nós verdadeiramente nos entregamos para que o processo das coisas do Senhor venha acontecer não só em nós, mas através de nós, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho correto para que os nossos barcos sejam queimados e que a gente prossiga para aquilo que Deus ele tem para nós. E para finalizar, nós temos o que entender que Deus ele nos chamou. Por isso entenda isso. Deus ele chamou a mim, Deus ele chamou a você, Deus ele chamou quem está aí do seu lado. Deus ele chamou a todos nós. Mas para que nós possamos queimar os nossos barcos e seguir à frente, esse entendimento tem que ser algo preciso nas nossas vidas. O segundo texto que nós lemos, vamos ler novamente, 1 Reis capítulo 19, versículos de 19 a 21, que vai dizendo assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de bois. Elias o alcançou e tirou a sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: Primeiro me deixe beijar o meu pai, despedir-se da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: Vá, e depois volte. E aqui tem um segredo que Elias fala para Eliseu: Mas lembre do que fiz a você. Porque Elias havia acabado o quê? De recrutar Eliseu para algo grande do Senhor. Então Eliseu voltou aos bois, matou os bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer algo e assar a carne. Distribuiu a carne aos seus trabalhadores e ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias, como um ajudante dele. Gente, quando nós entendemos que Deus ele nos chamou, nós agimos como Eliseu ele agiu. Talvez Eliseu tivesse ali, no momento
muito bom da sua vida. Assim como nós, às vezes nós estamos num momento tão bom na nossa vida que a gente fala assim, que se melhorar, estraga. Mas às vezes Deus ele nos chama para que a gente abandone certas coisas e nos voltemos a nossa vida totalmente a Ele. É interessante que Elias, quando fala com Eliseu assim, mas lembre do que fiz a você, é como se ele tivesse falado assim, vai lá, despeça-se dos seus pais, dê um jeito naquilo que você tem que dar, mas não esqueça daquilo que Deus tem para a sua vida. Não esqueça para aquilo que Deus ele te chamou. E Eliseu ele entende isso. Ele não só entende que ele pega ali os seus bois, pega ali o seu arado, pega ali aquilo que ele tem, ele mata, ele queima, e ele ainda serve para aqueles que estão ao seu lado. Como se estivesse dizendo assim, para onde eu vou, eu não vou precisar mais disso. Para onde eu vou, qualquer coisa que venha acontecer, eu não vou olhar para trás e falar assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, não. Porque eu confio naquilo que Deus ele tem para a minha vida. Eu confio para aquilo que Deus ele me chamou. Paulo vai falando em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás, esqueço. E avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E que prêmio é esse? Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Deus ele nos chamou para algo novo em nossas vidas. Deus ele nos chamou não para que nós lá na frente voltássemos a ser como nós éramos, voltássemos a ser quem nós éramos. Mas Deus ele nos chamou para sermos novas criaturas nele. Deus nos chamou para sermos servos dele, instrumentos nas suas mãos, mensageiros daquilo que ele tem nas nossas vidas. Bruno, mas eu já voltei para trás. Deus já tinha muito na minha vida, já caminhei muito, desisti, voltei e não tenho mais força para continuar. Eu acredito que na vida de Pedro foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que João, ele fala isso, continuando aquele texto que nós estávamos lendo, João 21, versículos de 4 a 7. Eles lá pescando, não acharam nada, durante a noite toda, mas de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede, e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Ele foi em direção a Jesus que estava na praia. Ali ele entendeu que mesmo ele errando, mesmo ele falhando, que ele devia abandonar aquilo, o lugar onde ele estava. Então ele se atira na água. Os outros foram no barco, mas ele se atirou na água e foi nadando em direção ao Senhor. Nessa noite Deus ele nos dá a oportunidade de nos atirarmos do barco e irmos em direção a Ele.
Eu voltei, não continuei, eu parei, mas Jesus nos espera à beira da praia. A noite ela pode ter sido horrível, mas amanhã de manhã vai chegar e o Senhor estará te esperando. E hoje Ele te chama e Ele te espera. Se jogue na água. Abandone todas essas coisas que te fazem voltar. E siga em direção a Cristo. Vamos ficar de pé? Que nessa noite nós possamos entender que quando nós falamos, queime os barcos, é lógico que isso é uma metáfora, irmãos? Não vou saindo por aí tacando fogo em tudo. Mas quando nós abandonamos as nossas velhas práticas, quando nós deixamos de lado tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, e procuramos estabelecer um relacionamento sincero, novo, um relacionamento estável com Deus, entendendo a sua palavra, entendendo aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem se comunicado com nós através de inúmeras coisas, nós começamos a entender que muitas vezes aquilo que parecia impossível para nós de abandonarmos se torna possível, porque Ele está conosco e nos ajudará. Por isso nessa noite queime os barcos e vá em direção ao nosso Deus. Entre na presença do Senhor. Aleluia. Vamos estar adorando o nosso Deus.